Primeiro, você percebe um certo autoritarismo. Você percebe isso na fala do Hugo, né? Um deboche, um cinismo, né? Chamando o Sadraque de pequeno pastor pentecostal. Então, é uma linguagem mais... Vai estudar, vou indicar um filme para você ver, já que muita gente não gosta de literatura, deveriam gostar para não cair nas garras de gente como o Hugo, tá? Vai, por exemplo, estudar o filme, assistir o filme O Profeta Fora da Lei, né? Vai lá ver. É um oposicionismo, é um exclusivismo, né? Só eles têm uma revelação especial. Você precisa ir para eles se você quer ser salvo. O Hugo fala isso no vídeo, né? Então, são todas manobras, né? São todas manobras técnicas que eles usam aí para alcançar os fiéis, né? Você tem o legalismo, a subjetividade, não é um sistema, é que nem um castelo de cartas, que se sopra um vento, elas todas caem. Não é um sistema que tem sentido, que tem uma construção que faz sentido, não é, ok? Muitas outras religiões que nós consideramos seitas têm uma construção muito mais organizada do que essa, na verdade, que o Hugo está, a cosmovisão que está dominando ele. Um complexo de perseguição, são os únicos que estão certos. Nós, por exemplo, eu sou pastor de uma denominação, de uma igreja batista, eu não falo que a nossa é a única certa, a gente não fala isso, ok? Mas se você quer identificar uma linguagem herética, você quer identificar aí uma seita nascendo, os caras sempre arrogam para si a fonte da revelação pura, a fonte da revelação correta. Todo mundo está enganado. Lembra-te de Joseph Smith? Lembra de Joseph Smith? Então, quem conhece a história sabe o que eu estou falando. Ele chega, ele tem uma revelação, um anjo aparece para ele e fala assim, olha, ele pergunta para o anjo, fala para nós, fala para mim, qual é a igreja certa no mundo? Aí o anjo responde para ele, nenhuma igreja está certa. O anjo aponta para outro anjo que está do lado e fala, nenhuma prega as palavras do meu filho, né, se referindo que esse anjo era o pai e o outro anjo era Cristo. E aí o anjo vai dar uma tábua para ele, onde vai estar todas as leis, aí toda a doutrina, e aí começa aquele movimento que você já sabe de quem que eu estou falando, né? Então, e o esoterismo, o anticlericalismo, né? O Hugo, no vídeo aqui, vai reprovar o fato do Sadraque não ter sido ordenado pelo profeta, entre aspas, novamente, pelo profeta aí que ele considera ser o dono da revelação, né? A descendência mais pura e direta aí de Moisés, de Jesus e tal, que é a Cacu Felipe, né? Então, de novo, não tem nada de novo na abordagem do Hugo. Faço esse vídeo justamente para desafiar você a ter essa pegada, esse olhar crítico nessas falas. Parece coisa inocente, mas eles estão tentando ganhar mais terreno no mundo pentecostal. No movimento, eles estão de olho no movimento pentecostal. Tá bom? Irmãos pentecostais que estão me ouvindo, que acompanham o nosso conteúdo. O ponto é esse. E eu vou mostrando um pouquinho mais. Lá na frente, e ainda, sobre essa questão dele usar esses adjetivos para desqualificar o Sadraque, dizendo pequeno pastor pentecostal, é interessante que essa ideia do pequeno e essa forma como ele constrói nos leva para as escrituras, né? Em Samuel, a forma como o irmão de Davi fala para Davi quando estão na batalha, e o pai de Davi, Jessé, manda levar alimento para os seus irmãos, e lá está todo mundo amedrontado com o grande gigante Golias, né? E aí o irmão fala para Davi, o que você está fazendo aqui? Você não devia estar cuidando lá daquelas poucas ovelhas, aquelas tuas poucas ovelhas, né? Então é uma linguagem que o diabo usa mesmo para tentar gerar um tipo aí de desencorajamento. Eu sei que o Sadraque sabe de tudo isso, né? Mas é uma estratégia de desqualificar, de reprovar, para então, se no caso o Sadraque se dobra, aí aqueles que estão meio no muro, aqueles que acabam sendo então arrastados
por esse movimento do Hugo, mas uma estratégia muito fraca, né? Muito fraca. Um outro argumento que ele vai falar é que os apóstolos falam aos judeus que estavam dispersos às nações. Ele fala isso no vídeo. Isso aqui parece ao todo verdade. Não, é uma meia-verdade, né? Você tem o início, né? É de fato o início que o foco é aos judeus, só que um pouquinho na frente, os gentios vão ser, então, agregados nessa mensagem. Eles vão receber essa mensagem. Paulo vai pregar os gentios, né? Quando você vê a divisão aí de Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, você vê claramente a forma, inclusive no início de Romanos também você vê claramente a forma como a mensagem também está sendo preparada para ser levada aos gentios. A mensagem chega aos gentios. Você tem Cornélio, a mensagem chega aos gentios, as igrejas que vão surgir lá na frente, né? Então, parece verdade, de novo, ele não vai falar tudo uma besteira, ele vai falar coisas corretas para conseguir alcançar aí os que têm um pouquinho de razoabilidade e depois eles vão introduzir, então, suas doutrinas, né? Então, isso não é novidade. Uma outra coisa que ele fala, Jesus, então, prometeu nos enviar profetas, né? Essa visão que ele tem de Efésios capítulo 4 é uma visão muito, muito deturpada. Por exemplo, ele se arroga, né, apóstolo. Quando você vai pesquisar sobre essa temática, primeiro é que esse título de apóstolo não é um título do mundo cristão, não é um título do mundo nem judaico, nem cristão. Esse é um título dos reis antigos, dos reinos antigos. Apóstolo significa enviados. Então, eram os reis que tinham aqueles seus enviados, aqueles mensageiros que iam para um outro reino falar a respeito do rei que os enviou. Então, então os apóstolos que Jesus vai escolher, o Novo Testamento vai fazer o uso dessa terminologia para expressar aqueles discípulos da linha de frente que o Senhor Jesus Cristo vai escolher lá nos evangelhos. Esses discípulos eram 12. Depois você tem um que vai se suicidar, ficam 11. Depois você tem a escolha do Matias, aí tem um debate teológico sobre Matias, o apóstolo Paulo, né? Enfim, mas você tem esses apóstolos. Os apóstolos eram considerados, então, aqueles que andaram com Jesus, uma das evidências de ser apóstolo, andaram com Jesus. Uma outra é que eles tinham, sim, de fato, a revelação correta pelo fato de terem convivido com Jesus Cristo, né? E era eles que iam, então, de igreja a igreja, restabelecendo a doutrina, né? Ajudando a condução das igrejas, né? Então, o profeta que ele cita lá, né, o termo que eles usam, profeta, você tem no Antigo Testamento dividido em 3 partes. Você tem a Torá, os Ketuvins e os Navins. Né? Então você tem a lei, os escritos e os profetas. Navins. O Dabar divino, que era o Dabar dos Navins, esse falar da parte de Deus, o assim diz o Senhor, tinha todo um contexto estabelecido por Deus, no contexto do Antigo Testamento, tinha toda uma finalidade. Isso termina com João Batista, esse profetismo específico do Antigo Testamento termina com João Batista, né? Então você tem essa figura dos profetas. No Novo Testamento você tem aparece, né, em algumas ocasiões esse título, mas justamente atrelado aí a parte da transmissão da palavra de Deus. Uma das coisas interessantes do profetismo antigo é que o profetismo antigo estava dividido em 2 grandes partes, 2 grandes missões. A primeira parte do profetismo antigo era a denúncia, né, a condenação do pecado. Era a primeira parte. E a segunda parte era o anúncio, né, o convidar as pessoas a Messias. Daqui a pouco já vamos olhar a questão que eles vão dizer lá. Ele vai citar Isaías. Eu quero explicar esse texto que ele citou em Isaías e explicar como que funcionava no contexto do Antigo Testamento essa profecia, né? Ele vai então falar sobre isso. Ele vai falar sobre então, terminando esse assunto dos profetas
dos apóstolos lá, você tem hoje em dia homens de Deus comprometidos com a palavra de Deus, pregando fielmente a palavra de Deus. Isso é a profecia de Deus, né? Porque hoje nós temos a Bíblia fechada, nós temos então o cânon fechado, de Gênesis Apocalipse, quando um homem, seja qual homem se levantar, de que nacionalidade se levantar, e pregar para uma comunidade fielmente, como Jesus Cristo pregou, na intenção do autor, ele está profetizando, ok? Agora, não tem mais um homem inspirado por Deus. Nós somos iluminados pelo Espírito Santo para entender as Escrituras, mas inspirados, conforme os contextos do Antigo Testamento, me perdoe, Hugo, não tem, tá? Nem você, tá? Romanos capítulo 3, versículo 23, fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu sou um pecador, você é um pecador, e seu profeta Cacu Felipe, é pecador. Só tem alguém que pode, então, nos redimir, que me redimiu, que pode redimir você, chama-se Jesus Cristo. É o único ser. Um outro argumento que ele levanta aqui, que eu quero também colocar, me parece aí, na fala dele, e eu quero mostrar aqui então para você, rapidinho, na fala dele, me parece aqui uma intenção, ele já começa a manifestar uma intenção clara de alcance aí do movimento pentecostal. Acompanhe aqui rapidinho para ver se também faz sentido para você. Cacu Felipe foi estabelecido em 24 de abril de 1993 para esta nossa geração do início do século XXI, como a salvação desta geração. Senhor, saberá que... Então ele fala que o Cacu Felipe é a salvação dessa geração, que foi estabelecida no dia 24 de abril de 1993, né? Então, meu aniversário, cara, para com isso, meu. Não cria problema no meu aniversário, meu. Para com isso. Eu sou de 24 de abril. Não desse ano, mas eu sou de 24 de abril. Então, ele fala que para essa geração, o salvador dessa geração. Lembra quando eu falei que um dos princípios das seitas, dessas cosmovisões errôneas, é a subjetividade? Vamos lá. Quem estabeleceu? Aí ele vai voltar para um outro homem, e vai voltar para um outro homem, vai voltar até chegar até Cristo. Aí talvez você pergunte, como que funciona a questão da autoridade religiosa, espirituais, da ordenação? Nós entendemos que é a igreja reunida, que tem, então, as chaves do reino, o poder de Jesus Cristo. Não mais um indivíduo, mas a igreja reunida. É a igreja reunida que escolhe seus líderes. É a igreja reunida que estabelece seus pastores. É a igreja reunida, inclusive, também, que disciplina e afasta seus pastores. Agora, a religião que propõe o Hugo é totalmente baseada no antropocentrismo, numa figura humana infalível aos olhos deles. Nós não acreditamos que pastores são infalíveis, não acreditamos nisso. Nós só entregamos essa adoração da infalibilidade a Cristo, a Jesus. Então, isso é uma idolatria, se assim nós podemos dizer, mas obviamente na cosmovisão dele ele não vai acreditar que isso, e por isso que o foco do vídeo é para você que nos acompanha, você que assistiu esse vídeo, tá? Ok, vamos seguir um pouquinho mais. Aguenta aí. Doutrinas e princípios diferentes. A igreja pentecostal que você dirige, há milhares de igrejas pentecostais na Terra. A tua igreja pentecostal é simplesmente uma ramificação de uma ou qualquer outra igreja pentecostal. Saiba que Cacu Felipe é teu profeta. E segundo a revelação que Cacu Felipe recebeu, o cristianismo... Tá aí outra coisa que ele faz uma confusão aí, né?
uma confusão sobre os movimentos evangélicos aí. Deixa eu só ir bem rápido mostrar para vocês esse processo. Depois da igreja primitiva, nós temos então aí as primeiras igrejas, né, a igreja católica, aí na frente a igreja católica então vai introduzir alguns elementos na liturgia, no culto, na prática religiosa, que algumas pessoas vão se sentir, então, insatisfeitas com isso e vão analisar as escrituras e perceber, então, as incoerências desse sistema, tá? Estou sendo bem simplista, com certeza estou. E aí, então, esse movimento de insatisfação a esses elementos criados, esses monumentos criados na religião, cheia de rituais e práticas, aí você tem o processo de canonização, aí você tem o papado, aí você tem a introdução das velas na liturgia, aí você tem a questão da adoração a Maria, e todas essas questões, né? E lá na frente, já tinham por vários anos essas insatisfações, o pivô, então, vai ser em 1517, lá com a Reforma Protestante, nem antes tinha os pré-reformadores, enfim. Ali, então, vai surgir o protestantismo. Do protestantismo vão surgir aí umas 5 denominações principais, e dessas denominações principais vai surgir, então, tudo que a gente entende e conhece hoje de movimentos evangélicos, pentecostais, conservadores, enfim, de todo esse segmento, né? Então, de novo, Hugo, um pouquinho de história pode te ajudar a até ser um pouquinho mais sincero na maneira como você faz a crítica, né? A maneira como você faz a crítica, tá bom? Vamos acompanhar um pouquinho mais o que ele fala aqui, para você ter uma noção, e eu vou parar logo, e aí eu vou para o segundo vídeo, trabalhando alguns textos bíblicos que ele citou, tá bom? Vamos lá, então. Ele coloca aqui, cadê? Peguei você, meu amigo, tá aqui. Ele coloca outras questões aqui também, vamos lá. Vamos avançar aqui e ouvir o que ele tem a dizer. Como um profeta mensageiro vivo, e Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Eu só pergunto, e os vossos, né? O que a gente faz com ele? Destrói, queima, faz o quê? E os vossos? Não dá para entender. As igrejas disfarçadas que roubam o povo, que massacram o povo em nome de Jesus e a Bíblia. Não, tem mau caráter em todo lugar, Hugo, né? Tem mau caráter em todo lugar, né? Talvez só vocês é que são todos perfeitinhos. É verdade, nos nossos movimentos evangélicos tem de tudo. Tem gente honesta, tem gente piedosa, tem gente bem intencionada, mas também tem ladrões, é verdade. Também tem mau caráter, é verdade. Mas aí não é uma questão da religião, é uma questão dos corações, né? O coração do homem é um coração mau. Dizia João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, realmente, tem pecado onde tem corações humanos, e, mais uma vez, a única pessoa na história, o único ser que apresenta um plano eficiente de redenção, de mudança de coração, de transformação do ser humano, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É o único que apresentou uma proposta de redenção, através da abnegação, através da sua mensagem de salvação, através de arrependimento dos pecados e abraçar a obra de Jesus Cristo na cruz, né? Eu não vi o sacrifício que o Cacu Felipe fez pela humanidade ou por essa geração. Você diz, ainda que vocês não aceitam, ele é o vosso profeta. Não é. É seu e daqueles que te ouvem, mas não é nosso profeta. Não é, né? O nosso Salvador morreu na cruz. Nosso Salvador enfrentou um sistema religioso duro dos fariseus, uma oposição política perigosa dos herodianos, né? Uma apatia dos próprios religiosos daquele período. Então, ele foi obediente até a cruz, ele morreu por causa dos nossos pecados. Então, lava sua boca quando você for falar do Senhor Jesus Cristo, né? O que nos causa mais indignação é justamente isso, a forma como você se refere ao Senhor Jesus Cristo, né? Vocês roubam, massacram o povo. Vamos avançar um pouquinho mais para não cansar os nossos ouvintes.
os ministros de 24 horas. Não, já expliquei isso. Foram naquela pastoral, assim, que eles mesmos se estabeleceram como apóstolos. Não, mas é um profeta. Não teve eles mesmos que se estabeleceram como apóstolos, não existe isso, tá? Só reforçando, como funciona um processo de ordenação pastoral, tá? Mesmo no movimento que você está criticando, que eu conheço o movimento pentecostal, não tem essa de se autodenominar pastor, não tem nada disso. Vocês é que fazem isso, né? Vocês é que vão lá em Israel, vão lá buscar azeite, vão lá tomar banho no Jordão, e aí, para darem um tom de espiritualidade, vem, então, com esses elementos judaicos antigos para tentar manipular a cabeça de gente fraca, de pessoas que não se aprofundam na palavra de Deus. Então, portanto, você está descaradamente mentindo, né? Descaradamente mentindo. Se a gente souber que Moisés profetizou segundo Deuteronômio 18:18, que ele estabeleceu como apóstolos, saiba que tu és um falso pastor. E para você ser um verdadeiro pastor, Caco Filipe tem que entender e te consagrar. Então, de novo, você é apaixonado pelo Caco Filipe, cara. Vou te contar, você é apaixonado por... Inclusive nós, evangélicos, que você está criticando aí, tantos movimentos pentecostais que você está criticando, nós não pregamos um discipulado como esse que você pratica com Caco Filipe. Um discipulado irracional, um discipulado que coloca uma figura humana como uma divindade, né? É um bezerro de ouro no seu coração, né? Precisa do Caco Filipe para que você seja um verdadeiro pastor. Base bíblica para isso. Não tem, de novo, subjetivo, balela da tua cabeça e do teu sistema fracassado de doutrinas, né? E vamos trabalhar um pouquinho mais sobre os textos que você citou. Tá? Vamos mandar. Reverendos, bispos, papas, pastores e assim diante, que não foram estabelecidos e consagrados por Caco Filipe, são simplesmente demônios. Outra regra, né? Para você aprender aí aprender a enxergar falas que são manipuladoras, né? Exclusivismo. Essa é uma estratégia que todas as seitas usam, né? Nós somos o único caminho. Nós somos a única solução para vocês. Se não passarem pela nossa denominação, vocês não estão certos. Se não passarem pelo nosso sistema de religião, vocês não estão certos, né? Então, esse exclusivismo que ele usa aqui, vocês não foram estabelecidos pelo o profeta Caco Filipe, que nós vamos falar dele, se Deus permitir, numa próxima ocasião. Então, isso os mormons também fizeram. Isso, várias testemunhas de Jeová também fizeram. Isso, todas as denominações fizeram isso. Isso que você está falando aí. Todos diziam que eles eram os únicos que têm a verdadeira revelação de Deus. Todos diziam isso. Tá entendendo? Então, essa é uma diferença entre esses movimentos e os movimentos conservadores, movimentos evangélicos. Nós não dizemos que somos os únicos corretos. Por exemplo, eu estou aqui fazendo um vídeo falando, apontando as incoerências da sua resposta ao movimento pentecostal, mas eu não sou pentecostal. Eu não sou. Então por que eu estou defendendo? Entende? Eu podia estar defendendo um movimento que eu me identifico, o meu movimento. Por que eu estou defendendo um outro movimento, irmão? Vocês não conseguem. E esse é o ponto de uma seita. Vocês arrogam para si a revelação especial de Deus. Mas a revelação especial de Deus é Cristo e sua palavra. O resto é valendo. São os zombadores e são os comerciantes do templo que roubam o povo usando o nome de Jesus e a Bíblia para que se cumpra o que é dito em Mateus. Eu vou parar aqui e fazer algumas considerações, porque senão o vídeo fica muito longo e eu vou fazer um outro rapidinho para encerrar aqui
os pontos que eu estou levantando, tá? Considerações desse primeiro vídeo. O primeiro ponto que ele levanta é a necessidade de um profeta mensageiro, mensageiro vivo na Terra. Esquece. Jesus Cristo, depois apóstolo, depois igreja. Esse é o modelo, tá? É dessa forma, ok? Pelo menos nas Escrituras. E depois ele chama o Sadraque de pequeno pastor pentecostal, vendedor. Enfim, é uma estratégia mesmo da oratória, né? A desqualificação do seu oponente, atacar o caráter em vez de discutir as ideias. Então ele faz esse uso aí, debocha. E isso não deve ser uma preocupação nem para o Sadraque, nem para qualquer outro pregador. Isso não deve ser uma preocupação. Se o vídeo parasse só nisso, nós nem precisaríamos estar aqui gravando isso, né? A nossa motivação, de novo, reforçando, é porque ele cita mais de 3 vezes o nosso Cristo como demônio, né? A terceira coisa aqui que eu levantei e pontuei é que o Sadraque não foi estabelecido por um profeta mensageiro vivo, né? Você está claramente aí buscando visibilidade para o vosso movimento, né? Tentando atrair os irmãos pentecostais, aqueles mais duvidosos, e essa é uma estratégia. Você ataca alguém de visibilidade para você se equiparar aí ao mesmo nível. Você chama atenção para você, o fulano que confrontou o pastor de tal igreja, o fulano que fez. Isso é uma estratégia bem antiga, e os mais atentos sabem, né? Desacreditar, desinformar, deturpar, são as estratégias que são usadas aí. E aí ele tenta fingir uma intelectualidade, quer ver uma prova de que essa intelectualidade que ele tenta fingir não é autêntica, não é verdadeira, só cai quem de fato está desatento? Vai lá no próprio site do mestre dele, do profeta Cacu Felipe, entra lá no site, eu fiz essa pesquisa, vai estar lá uma informação a respeito dele, né? O mais grande profeta desses dias. Ele usa adjetivos aí, o mais grande. Mais grande. Não pode, tá? Fala com o mestre aí, não pode usar esses dois. Eles têm o mesmo objetivo, adjetivo, que vai apresentar aí a questão de aumentos, né, o objetivo de mostrar questões de elementos maiores. Se você faz uso de um, você já anula diretamente o outro. Então, não faz sentido essa construção. Ele fala que Jesus prometeu enviar profetas. Não, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo, né? Foi isso que ele prometeu enviar. A igreja tem o Espírito Santo ao seu lado. E esse grupo junto, igreja de Deus, não a igreja batista, a igreja pentecostal, não, a igreja de Cristo, né? A igreja invisível de Cristo, espalhada sobre a terra, tem o Espírito Santo ao seu auxílio, né? Uma outra coisa que ele fala é que a mensagem que Deus deu ao Cacu Felipe, né? Enfim, fique em paz com a sua mensagem aí, mas apresenta o sistema de forma organizada, sistemática, cronológica. Apresente para nós, esse é meu desafio. Apresente seu modelo religioso de forma cronológica, de forma sistemática, ok? Para que aquelas pessoas que se sentirem atraídas por elas vão aceitar seu convite, né? E não use difamações, ataques, né, para tentar alcançar algumas pessoas aí, ok? Fim desse primeiro vídeo, obrigado por me acompanhar, ficou um pouquinho longo, mas no segundo eu vou ser um pouquinho mais breve, e quero entrar em alguns textos que ele cita aí, e os adjetivos que ele faz uso também, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Abraço.